Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre arquitetura. Hoje eu vou falar sobre os estilos arquitetônicos da sua obra, seja uma residência ou um comércio. Inicialmente, eu vou falar sobre o estilo clássico, que vem lá da Grécia Antiga. Por exemplo, podemos ver essa imagem que é do Partenon em Atenas. O destaque dessa edificação são suas colunas, que no caso são da ordem dórica. Existem outras ordens gregas que são os estilos de colunas e demais adereços da edificação, como a jônica e a coríntia. Do estilo clássico surgiram outros estilos, como o barroco e o rococó. E também houve um retorno ao estilo clássico, o que é chamado o estilo neoclássico. E podemos ver nessa obra, que é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que ele é uma mistura desses estilos, que é definido como o estilo eclético. Outro tipo de edificação também que podemos encontrar são as de origens germânicas, o estilo enxamel, onde a estrutura da residência ela fica em destaque na fachada. No caso, esta estrutura é construída em madeira, que dá um aspecto muito bonito, muito elegante para esse tipo de edificação. Já o estilo americano de casas normalmente é feito todo em madeira e o seu processo construtivo tem um resultado muito simbólico de casas, principalmente pela maneira de fechamento exterior, que é feito por tábuas que são sobrepostas umas sobre as outras. E esse dá um aspecto muito tradicional a essas casas. Já no início do século XX, houve um aumento das residências feito de concreto armado. O concreto armado ele tem uma resistência muito maior, podendo criar vãos grandes e podemos deixar uma planta livre. Essa residência que podemos ver foi o marco do início da arquitetura moderna, a Vila Savoy. Podemos ver também uma outra característica desse estilo arquitetônico nessa edificação, pois vemos que os espaços são mais abertos porque as paredes não exercem mais a função estrutural nas obras. Nessa obra podemos ver que, que a arquitetura ela tem um, um aspecto mais simples, um aspecto mais limpo, sem muitos ornamentos. É algo que o arquiteto, como o arquiteto dessa residência, falou: menos é mais, Mies van der Rohe. Como vemos em Brasília, um outro aspecto do estilo moderno, que é a modulação e a repetição. Isso faz com que as obras fiquem mais baratas e mais fáceis de ser executadas, como é o caso de conjuntos habitacionais, que são uma forma de, de a gente conseguir modular e fazer que traga uma economia na construção de várias unidades. Esse tipo de solução pensou-se que seria uma chave para o déficit habitacional. Só que esse conjunto habitacional não teve grande progresso e acabou sendo demolido. E a demolição dele foi um marco para o fim da arquitetura moderna, 1978. Em paralelo a esses acontecimentos, o arquiteto Robert Ventura escreveu o livro Aprendendo com Las Vegas, que ele pregava, ao contrário do modernismo, uma arquitetura que fosse novamente baseada em estilos históricos e no estilo clássico,
como era usado lá no neoclássico e no ecletismo. Podemos ver, né, nessa foto de Las Vegas que há muitos elementos simbólicos, elementos de outros locais que retomam essa ornamentação da arquitetura. E o próprio Robert Venturi, ele fez uma obra com vários adereços e ornamentos de outras épocas, de outros estilos, de outros países, como é o caso dessa obra que é a Piazza Itália. Ele usou, além disso, muitas cores e também muitos materiais tecnológicos. Então, podemos dizer que o estilo clássico ele está presente em muitas obras hoje em dia, como é o caso dessa na Avenida Paulista. Outras residências, além do estilo clássico, usam o estilo colonial, alguns elementos do estilo colonial, que é um aspecto mais brasileiro da arquitetura. E tem muitas pessoas também que optam por fazer as suas residências sejam de uma forma o mais clássica possível, retornando a um aspecto que seria um neoclássico. Isso dá um ar muito elegante e sofisticado para as residências. E por fim, temos o chamado o estilo contemporâneo, que é uma retomada também das características do estilo moderno do início do século XX, que vemos um volume mais simples, mais limpo, sem muita ornamentação e vãos livres grandes, porém com adereços de elementos em madeira e metálicos que dá uma cara mais atual para a edificação. Com isso, podemos perceber que ainda hoje tem muitas edificações que pegam um pouco do estilo clássico, um pouco do estilo moderno da arquitetura e até de outros países. E isso é totalmente cabível desde que seja executado de uma forma estética, com equilíbrio e harmônica. Ou seja, é uma coisa que o cliente, em sua residência, em sua obra, pode optar por aplicar na sua fachada ou até no seu interior. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até mais.